Olá, está começando mais uma edição do Chão e Paz. Veja só o que é destaque na edição de hoje. O processo de restauro do Palácio Arquiepiscopal. A nossa equipe esteve no local para conferir o que os restauradores já encontraram por lá. Também acompanhamos a assinatura da ordem de serviço para o início das obras. E você confere ainda uma entrevista sobre o patrimônio histórico e cultural da nossa igreja. O Chão e Paz está no ar. Há 15 anos, a Arquidiocese de Salvador iniciou um convênio com a Universidade Católica para restaurar o acervo da Cúria. Na minha conversa com a integrante da Comissão Arquidiocesana de Arte Sacra, Ana Maria Vilar, a gente resgata essa história. Confira! O Chão e Paz de hoje coloca em pauta o patrimônio histórico e cultural da Igreja. Quem está ao meu lado para conversar sobre este assunto é a integrante da Comissão Arquidiocesana de Arte Sacra, Ana Maria Vilar. Ana, seja muito bem-vinda ao programa. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou uma professora sempre de restauro, sempre acolhendo a arte sacra e aposentada da Universidade Federal da Bahia. E agora, há 10 anos, mais de 10 anos, eu vesti a camisa da Universidade Católica e estou à frente da parte de restauro do acervo da Cúria de Salvador. E aí, por falar nessa história de 10 anos, eu queria começar esse bate-papo falando sobre como é que começou essa história de convênio entre a UCSAL e a Arquidiocese para a construção do nosso acervo. Esse convênio começou mais ou menos cerca de 2000, quando a professora Venétia Braga, o professor Afonso Florense, professor Cândido e eu nos juntamos para um intercâmbio entre a Universidade Católica e a Arquidiocese, para que pudesse cuidar do acervo da Cúria, um acervo importantíssimo porque é a história da Igreja e a história da Bahia, que está ali realmente com os documentos, toda a parte de arquivo, e isso para nós tínhamos de salvar esse acervo que é de uma importância enorme como bens culturais. E como foi a formação e a preparação da equipe para fazer esse trabalho? Primeiro eu fui chamada, essa equipe foi formada e me pediram um projeto só se faz tudo realmente com projeto. O projeto constaria da montagem de um laboratório como primeira etapa, depois treinamento de pessoal, porque tinham vários alunos da própria Universidade Católica, alunos de História e História com concentração em Patrimônio, que precisavam ser alertados para a importância desse acervo. Eles seriam treinados, primeiro formava-se uma equipe, fazia-se uma seleção, depois essa equipe começava a funcionar, depois do laboratório instalado, e começou um curso para depois que esse curso completo, com o que é papel, o que é imunização, o que é diagnóstico, o que é a importância desse arquivo, desses documentos, para depois então se fazer a ação, porque só se pode realmente trabalhar num acervo tão importante como esse, sabendo o que vai se fazer. E hoje, como é que funciona o trabalho da Comissão Arquidiocesana de Arte Sacra? Olha, a Comissão de Arte Sacra não tem um poder de decisão. Ela é digamos, aquela equipe vigilante. O que é que está se fazendo? Porque, na realidade, é o IPHAN e o IPAC que são os órgãos federal e estadual que são responsáveis pela essa vigilância dos bens culturais. Mas a parte toda não sei se bem vigilância, mas eles têm o poder de decisão. Nós temos de estar atentos para ver se realmente está o andamento disso. Nós temos de fazer uma triagem. Por exemplo, há pouco tempo nós fomos visitar o Palácio do Arcebispo, que está sendo restaurado por uma equipe de Recife, e uma equipe de Goiás está restaurando a Catedral, que é o monumento mais importante do Brasil. Então temos de ter cuidado realmente para que isso realmente seja feito com toda técnica, com toda a ética, com toda uma seriedade que realmente
o bem necessita. Uma das construções coloniais mais importantes da igreja receberá nova roupagem até o final do próximo ano. O conjunto arquitetônico reúne importantes acervos da arquidiocese. Até setembro de 2016, o Palácio Arquiepiscopal de Salvador, localizado na Praça da Sé, será recuperado com investimentos iniciais de 18 milhões de reais dos Bancos Nacional de Desenvolvimento e Sustentabilidade e Itaú. A construção, onde os arcebispos moravam até 1933, é uma herança do século XVIII, mais precisamente do ano 1715, e é a única dessa época que pode ser vista dos 4 lados. Um edifício em que as 4 fachadas podem ser acessíveis. Quase não tem mais nenhum edifício da época no centro histórico que possa ser visto dos 4 lados. Essa é uma coisa importante. Segundo, é que as 4 fachadas são mais ou menos iguais. A modulação das janelas, na fachada frontal são 6 janelas, na fachada lateral são 8 janelas. Ele é um edifício quase quadrado. E essa modulação das janelas dá um formato de arquitetura colonial muito mais forte do que outros edifícios que existem nas cidades históricas, inclusive no centro histórico, mas que perderam um pouco essa característica colonial. Quem estiver na Praça da Cruz Caída poderá ver a fachada posterior do prédio e chegar até o outro lado dele. O segundo dos 3 pavimentos será um espaço para estudos históricos. Com 600 metros quadrados, a área vai abrigar um banco de dados. Entre os espaços que o palácio terá estão laboratórios para restauração de imagens e de documentos que estão no arquivo da Arquidiocese, um memorial da Igreja no Brasil e um espaço para atendimento com escritório para o arcebispo, capela episcopal, biblioteca e sala de conferência. A sua restauração vai mostrar a beleza do que nós temos e que talvez nem conseguimos apreciar devidamente. Depois, o próprio fato de nós recuperarmos a parte histórica escrita, a de imagens, e ser um centro de estudos. Quer dizer, nós queremos que não sejam só profissionais já gabaritados a trabalhar, mas que eles sejam mestres de pessoas que vão se interessar mais para conhecer a história, como o cuidado de restauração de documentos. Depois, acima de tudo, eu penso que o grande valor vai ser, eu diria assim, o passeio que se vai poder dar pela história da Igreja no Brasil. E falar da história da Igreja no Brasil é falar da própria história do Brasil. A reforma inclui iluminação externa, reestruturação dos pilares, instalações elétricas, hidráulicas e drenagem, elevador para 8 pessoas, climatização e ambientação dos espaços, além de ligação com a Praça da Sé. Os visitantes do Palácio Arquiepiscopal poderão ver o interior de cada sala, porque os corredores terão a circulação moldada em vidros. As restaurações dos espaços devem também contemplar isso, lugar de acolhida para aqueles que também sofrem, aqueles que precisam. Claro que isso significa também investimentos, e aí nós, enquanto igreja, precisamos estar atentos, buscando pessoas. Então precisamos de colaboradores, precisamos de voluntários, precisamos de homens e mulheres que, em nome da fé, se colocam à disposição também desse cuidado dos mais carentes, porque que não é só cultura e beleza, é também humanidade. E se é humanidade, na humanidade está a dor, o sofrimento, mas também a alegria, a verdade e a paz. Com área total de 1.950 metros quadrados, o Palácio Arquiepiscopal será o primeiro centro histórico da Igreja Católica do Brasil. Afinal, a Bahia, onde nasceu a primeira arquidiocese do país, a de Salvador, em 1551, é onde está o acervo mais completo sobre a Igreja na América Latina. É papel da Comissão de Arte Sacra acompanhar as obras de restauro em andamento na Arquidiocese. O trabalho é de vigilância e consultoria e tem fundamental importância no processo de construção da nossa memória. Vou falar nesses 2 espaços que estão sendo restaurados, o Palácio Arquiepiscopal e a Catedral. Como é que é a participação da comissão no acompanhamento dessas atividades? Nós fazemos visitas e fazemos assim, temos de fazer entrevistas, inclusive com o projeto, como está em andamento. O projeto eu fiquei muito satisfeita com o projeto da Arquidiocese, porque é um projeto dinâmico, porque muita coisa está sendo encontrado. O que é que fazer com o que está sendo realmente encontrado com as prospecções? E com isso,
esse dinamismo poderá, como vai ser? Vai se aproveitar aquelas pinturas que estão aparecendo? O que é que o IPHAN vai resolver? Porque é o órgão realmente que decide. Nós somos vigilantes, mas eles decidem. E como é que está a sua expectativa como integrante dessa comissão diante desse restauro do Palácio Arquiepiscopal, que é onde tudo começou, né? Daqui a 1 ano e meio a gente vai ter esse palácio finalizado e que vai ser um memorial permanente de atualização histórica. Como é que é a expectativa com relação a essa possibilidade? O projeto, ele além de vai acolher todo o arquivo da Cúria, que está na Universidade Católica, e também vai ter um laboratório de restauro, como manda o figurino, com todos os... Porque a Unesco tem de estar presente nisso, não tenha dúvida, que tem de estar uma assessoria muito grande. E eu acho assim que Dom Murilo, ele foi assim de uma lucidez muito grande em tomar realmente, fazer todos esses contactos. E eu acho que isso também passa pelo fato de que a nossa cultura, de um modo geral, não valoriza muito o patrimônio histórico, né? Quando a gente vê numa praça de uma cidade turística como Salvador, por exemplo, um monumento degradado, isso já reflete de alguma forma essa falta de cuidado e falta de cultura de cuidar do patrimônio. Mas por quê? Porque nós temos assim matemática, português, geografia, história, temos tudo menos educação patrimonial, que é importantíssimo. Você saber que aquilo é seu, que aquilo é a sua história, é tudo aquilo, a nossa memória. E ninguém pensa em memória. Ninguém pensa nisso nas escolas. E isso, educação patrimonial, deveria ser oficialmente, obrigatoriamente, uma disciplina para despertar desde o início, desde do ensino fundamental. Só quem é que tem educação patrimonial? Quem chega na universidade que já destruiu muita coisa. Quantos documentos nós mesmos já destruímos nossos? Até porque se os nossos governantes não fazem muito do que deveriam fazer, isso também está relacionado a essa formação que faltou isso, né, que a senhora coloca, de não ter havido uma educação patrimonial. Exato. E por falar nisso, existe alguma iniciativa da comissão para promover essa conscientização na população, nas comunidades? Eu tenho de falar um pouquinho antes disso, pelo seguinte, eu acho que devemos muito, porque essa comissão, eu fiz parte dessa comissão desde Lúcia Marques, há muitos anos atrás, inclusive Dom Murilo diz que eu devia ter 5 anos quando eu fiz parte dessa comissão. Mas ela foi uma mulher assim que pensou muito em termos de equilíbrio, em termos de preservação. E agora, essa comissão está revitalizada, devemos usar ao padre Josevaldo Carvalho, que realmente é uma cabeça maravilhosa e que está à frente dessa comissão, como também ele está o ponto de referência para o LEV, que é o Laboratório Eugênio Veiga. Eu fico a parte de restauro, o professor Cândido a parte de arquivo e ele congregando as duas partes. A educação patrimonial poderia ser uma disciplina do currículo das primeiras séries escolares. Essa é a análise da integrante da Comissão Arquidiocesana de Arte Sacra, Ana Maria Vilar. E existe essa tentativa também de promover dentro da comissão, junto à comunidade, uma consciência voltada para a educação patrimonial também? Inclusive, Pedro, que trabalha conosco, está dando aulas no seminário. Como guardar os livros, como limpar, porque o próprio clero não sabe tratar. Alguns que são lúcidos, claro, mas se tivesse uma educação patrimonial também no clero, muita coisa seria preservada. Por falar nessa preservação, nos arquivos e bens culturais que nós temos, como é que se faz para ter acesso, né? Quem está interessado, quem pesquisa, quem estuda história e tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a história da igreja, quais são os caminhos para ter acesso a isso? Nosso laboratório tem 3 partes. A parte de arquivo, onde está uma parte de todo o acervo, tem a parte de restauro e tem a parte de pesquisa, que é uma sala bem estruturada dentro do que se pode fazer. Eu acho assim que nós não podemos pedir o máximo. Nós temos de conservar e pensar naquilo que nós podemos fazer.
sem grandes exigências, mas o acervo, o pesquisador, ele vai, se inscreve e tem data marcada, ele tem, preenche fichas, é todo porque esse acervo, quando estava no Palácio, o pesquisador levava até para casa alguns documentos. É incrível, muita coisa desapareceu, muitas páginas desapareceram de alguns documentos importantíssimos, algumas referências importantes. Então, esse cuidado de arquivo, esse cuidado do patrimônio foi importantíssimo para nós, e nós temos uma carga muito grande nos ombros para dar continuidade a isso, formar pessoal para continuar nosso trabalho. Tá certo, então. Ana Maria Vilar, integrante da Comissão Arquidiocesana de Arte Sacra, muito obrigada pela participação aqui no Show em Paz hoje. Eu que agradeço, porque nós não podemos ficarmos assim sem participar, sem falar, sem tentar proteger o patrimônio. Eu acho que na hora que nós somos chamados para isso, nós temos de esquecer tudo para levar essa palavra, porque a educação patrimonial é a coisa mais importante para a nossa memória, para preservar a nossa memória. Falta 1 ano e meio para o setor de memória e restauro da Arquidiocese ser transferido totalmente para o Palácio Arquiepiscopal, que vai se tornar espaço de visitação e pesquisa. Confira a reportagem. As paredes dão pistas sobre a ocupação do imóvel construído no século XVIII. Sob as mãos precisas dos restauradores, a história que se ergueu por ali há tantos anos começa a se descortinar. Em alguns trechos, foram encontrados vestígios da pintura original. Em um dos pavimentos, mapas e telas ajudam a contar o processo que deu origem à igreja no Brasil, em Salvador, onde está localizada a Arquidiocese Primaz do país. As peças deste quebra-cabeça estão sendo estudadas no Palácio Arquiepiscopal, que passa por um processo de reforma. Nessa imagem, a gente tem a igreja e não tem o Palácio Arquiepiscopal. Tem uma casa que ainda não era o palácio. Nós estamos aqui com várias prospecções, vocês vão ver coisas maravilhosas, que a gente vai tentar destrinchar o que foi a construção desse edifício, porque ele não foi feito de uma vez só. Esses indícios são indícios documentais. Esse edifício é construído no século XVIII como sede da igreja na Bahia, que na verdade dirigia a igreja em todo o Brasil. O desafio dessa museografia, dessa narrativa, é contar isso de uma maneira leve, contar isso de uma maneira estruturada, capaz de atrair as pessoas, capaz de fazer com que as pessoas compreendam mais a sua história, compreendam mais a história do Brasil, a história da igreja. História que começa a ser desvendada por uma equipe formada por mais de 50 pessoas, entre pesquisadores, pedreiros, restauradores e outros profissionais. O trabalho já resultou em descobertas importantes. Uma delas é a de que o edifício possuía 2 pavimentos e foi a partir do seu primeiro piso que a praça foi rebaixada para ficar no mesmo nível da construção. Resgatar essa história é valorizar o trabalho dos seus protagonistas. Eu penso que é, em primeiro lugar, uma homenagem aos nossos antepassados que construíram esse ambiente com tanto esforço, tanto carinho e tanta dificuldade. E, ao mesmo tempo, nós trazemos para o presente muito da história do passado. Aqui há vida, aqui há trabalho, aqui há lembranças mil. Nós queremos assim mostrar que o trabalho da igreja, nesse torrão onde começou tudo no Brasil, que esse trabalho continua e está ligado à fé dos nossos antepassados. As obras devem ser finalizadas em dezembro de 2016.
quando o Palácio Arquiepiscopal se tornará um memorial em constante atualização da Igreja no Brasil. Um conselho reunirá especialistas para um trabalho permanente de pesquisa no local e contará com laboratórios para restauração de imagens e de documentos, biblioteca, sala de conferência, capela episcopal e um escritório para o arcebispo. Aqui vai funcionar de volta a Casa do Bispo, ao mesmo tempo vai funcionar uma narrativa, uma museografia que vai contar essa história da igreja, principalmente através de alguns personagens que foram fundamentais nessa história, como o Padre Antônio Vieira, e uma outra dimensão é a dimensão de um centro de restauração dessa história, um centro vivo de pesquisa e de referência dessa história. Queremos que aqui a pessoa percorra um pouco, especialmente recordando também os grandes vultos, tipo Anchieta, tipo Padre Vieira. Depois será também o ambiente de trabalho. Aqui eu terei nesse espaço justamente o ambiente para receber pessoas, autoridades e atender alguns dias da semana. Além disso, nós queremos que seja um local de restauração. Enquanto isso, o cenário que antecede o novo Palácio Arquiepiscopal é de muito trabalho. Grades sendo restauradas, materiais demolidos, poeira e muito barulho. Para tornar este projeto possível, um investimento de 18 milhões de reais está sendo captado, sendo metade desse valor aplicada pelo BNDES. O BNDES está entrando aqui com 9 milhões de reais. Esse é o valor que foi acertado. E a outra metade, a expectativa é que tenham mais 9 milhões, que deva ser captado com outros patrocinadores privados. Até o momento, a empresa que entrou foi o Banco Itaú, e ainda há necessidade de captação de recursos adicionais. Esse é um investimento muito importante, de extrema prioridade para o BNDES, porque se trata de uma recuperação de um prédio histórico fantástico, construído no século XVIII. Então a expectativa é que ele tenha um grande interesse de visitação por parte do público, que obviamente passa por aqui, os turistas, etc. O Chão e Paz fica por aqui e você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chaoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa, além, é claro, de encontrar mais informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.